importantes da vida da igreja, da vida do pastor Marcos, pastora Dayana. Deus tem nos dado a oportunidade de estarmos juntos alguns momentos de nossas vidas que tem sido bênção. E eu me sinto honrado em poder estar nessa noite para compartilhar uma porção da palavra nesse culto ao Senhor em ação de graça pela vida da irmã Dayana, né? Senão daqui a pouco a gente está dando culto para Dayana e Deus não vai querer isso, né? Que Ele não divide a glória dele com ninguém. Eu queria ler um texto que você conhece, do qual eu sou Tiago. Encontra-se em Provérbio, capítulo de número 31, versículo de número 10, que diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede a de muitos rubins. Então nós cremos que o pastor Marco Aurélio achou, né, essa mulher que excede ao valor dos rubins. Porque certa vez o pastor César Castellano estava dando uma palavra numa convenção em São Paulo e ele falou sobre família. Quando ele falou sobre família, ele disse: Deus fez o homem, deu 3 voltas em torno do homem e disse: posso fazer coisa melhor. E aí Deus fez a mulher. Só que depois que Deus fez a mulher, nem ele nem o homem tiveram sossego, né? Acontece. Então falar hoje da pastora Dayana, da pessoa que nós conhecemos ainda, nos ajudando lá na Vida Abundante, lembra? Lá na Amendoeira, caminhamos um período juntos, compartilhando a palavra de Deus. Depois, na introdução da visão, né? Nas compras lá em Teresópolis, das roupinhas para cachorro, né? Não é verdade? Lembra disso? Né? Ai, meu Deus, quero comprar roupinha para cachorro. Eu falei assim: pastor Marco Aurélio, essa mulher não está na visão de Deus. Essa roupinha aqui é para cachorro, né? E Deus foi trazendo, porque tudo acontece ao seu tempo, irmão. Não é verdade? A bênção antecipada, ela transforma-se em maldição. Deus não tarda, nem se apressa. Ele traz as coisas no tempo certo. Gálatas capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz: vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de homem, nascido de mulher. Então tudo acontece dentro do propósito de Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 que debaixo do sol há um tempo determinado para todas as coisas. E esse tempo de hoje é um tempo de celebrar mais uma primavera da nossa pastora Dayana. E eu gostaria de ressaltar, dentro dessa mulher de Provérbio, 3 características de uma mulher que excede os valores do rubim. Em primeiro lugar, uma mulher de valor, dentro de uma visão bíblica, ela se destaca pelo seu caráter. Pelo seu que, irmãos? Caráter. Pedro afirma que a beleza de uma mulher cristã não deve estar sendo creditada pelo seu estereótipo ou seus apetrechos exteriores, mas sim pelo seu caráter, que a faz ser uma mulher que honra o seu esposo, que honra o seu filho, que honra o seu chamado, que honra a responsabilidade que Deus a entregou na sua mão. O pastor falou que a princípio havia um temor de assumir uma responsabilidade, mas nós sabemos que é um tempo determinado para todas as coisas. Uma mulher que excede o valor dos rubins é uma mulher de caráter firme,
no momento em que seu esposo chora. É uma mulher que sofre quando seu marido sofre, mas nunca se arrepende de ter entrado juntamente com ele em uma empreitada para realizar aquilo que Deus chamou. É uma mulher que não está baseado o seu companheirismo, não está baseado a sua caminhada ao lado do seu marido pela circunstância que o cerca. Porque quando foi até o altar, foi falando aquela palavra na saúde, na doença, na pobreza ou na riqueza, na tristeza ou na alegria. E nós entendemos que a mulher que excede os valores do Rubins é uma mulher que é companheira, que é amiga, porque ser pastora e ser esposa de pastor é algo que depende muito da graça, porque ela acaba sendo o confidente do seu esposo e vice-versa. A igreja toda vai embora, e se bobear, a cama do casal quase quebra, porque temos a mania de levar a igreja toda para a cama. Não é verdade? A gente deita e fala: viu, amor, aquele irmão? Não veio hoje, né? E aquele outro irmão? Também não veio hoje. Eu não sei como é que a cama não quebra. Porque tanta gente que a gente traz nas nossas conversas, nos nossos pensamentos, porque a esposa às vezes nem quer conversar sobre a igreja. Tem crente que só tem conversa de igreja, né, irmão? Sai com a esposa, só conversa de igreja. Está na praia, só conversa de igreja. Está no restaurante almoçando, só conversa de igreja. E acaba anulando a vida do casal. Mas a mulher que excede os valores do Rubins é uma mulher de caráter. Ela está naquela passagem que a Ludmila canta: aguenta firme, não desiste, continue a lutar. As lutas e as dores acontecem, mas chega uma hora que todas elas têm o seu fim. Quantas lutas se levantaram e você falou assim: eu não vou aguentar, nem tão bom com ele. Mas você estava firme ali ao lado do seu esposo, o que deu consciência e força para que ele pudesse vencer a dificuldade. Então, em primeiro lugar, uma mulher que excede os valores do Rubim é uma mulher de caráter. E eu tenho certeza que você é esta mulher, porque senão a sua igreja não estaria aqui, os seus amigos não estariam aqui, as pessoas que te conhecem há muito tempo não estariam aqui. Em segundo lugar, a mulher que tem o seu valor, que excede a dos Rubins, é uma mulher que ela aprendeu a temer a Deus. Ela aprendeu a respeitar a Deus. Ela aprendeu a honrar a Deus. E como nós podemos identificar isso na sua vida? Pela sua postura. Desde quando naquela casinha, né, lá em cima, mas assumir aquela responsabilidade. Eu não sei se você estava como aquele viajante de um navio, né? Que uma criança caiu dentro da água e havia muitos tubarões ali, e todos olhando na expectativa do tubarão comer aquela criança. De repente o camarada mergulha e bravamente ele nada, consegue resgatar a criança, sobe para o navio. O mestre de cerimônia reúne todos no salão de festa e começa a render homenagem pela bravura daquele homem. E muitos elogiam, os pais elogiam, o comandante elogia, e por último foi dada a palavra para aquele homem que era o herói. E quando ele pega o microfone para se dirigir à plateia, ele disse assim: eu só quero fazer uma pergunta.
quem foi que me jogou dentro do mar? Porque muitas das vezes nós estamos em situação que nós não entramos, as pessoas nos jogam. Porque muitas das vezes nós, olhando para as nossas limitações, não temos coragem. Mas quem está de fora começa a ver o valor de Deus na nossa vida e não nos vê como nós estamos hoje, mas vê o que Deus quer fazer de nós amanhã. E elas acreditam na chamada, elas acreditam no futuro. Quando ninguém acredita, quando ninguém pode vislumbrar uma luz no fundo do túnel ou algo mudando no horizonte, alguém acredita. E quando lança a proposta, você olha para você e fala assim, mas eu não tenho condição. Mas você entende que o trabalho não é seu. Nós somos apenas um vaso na mão do Senhor. E Ele que faz de nós conforme a excelência da sua glória. E quando você aceita o chamado, quando você entende o chamado, você revela o quê? O temor de Deus. Aleluia. Eu não tenho chamada, eu não tenho condição, eu não consigo vislumbrar a minha chamada, mas se é isso que Deus quer na minha vida, eis-me aqui, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor quer na minha vida. E abrir mão de muitas coisas, porque para ser líder, um crente comum, você precisa renunciar. E a renúncia revela o nosso temor, o nível de temor. E à medida que o nível do temor de Deus na nossa vida, no nosso ministério, no nosso relacionamento vai aumentando, nós vamos reproduzindo nas pessoas que estão à nossa volta esse nível de temor. E aí nós começamos a nos tornarmos inspiração, porque nós assumimos responsabilidade. Quando nós assumimos responsabilidade, nós crescemos mais. Quando assumimos responsabilidade, Deus investe em nós uma unção de crescimento e acabamos nos tornando como inspiração, como modelo, como alguém a ser seguido. Nós que falávamos assim, eu quero ser, no seu caso, igual a bispa. Não é verdade? Uma mulher que é um referencial. Mas agora, alguém olha para você e fala assim, eu quero ser igual a pastora Dayana. É um referencial. Uma mulher que o seu valor excede a dos rubins. É uma mulher que tem, eu lembro da mulher de Nabal, Abigail. Uma mulher que temia Deus, honrava o rei. Quando Nabal amaldiçoou a Davi, e Davi veio para matar Nabal, a mulher entrou na frente de Davi e intercedeu por Nabal, dizendo que ele não estava no pleno exercício das suas faculdades mentais, porque não estava honrando a realeza do rei. E por causa da intervenção daquela mulher, Nabal foi poupado, porque sobre a vida daquela mulher tinha um temor do Senhor. Uma mulher que excede seu valor excede a dos rubins. É uma mulher que aprendeu a temer a Deus. E quando nós tememos ao Senhor, nós honramos a Ele. E honrar é dar o primeiro lugar, é dar o devido lugar de Deus na nossa vida. E nós temos contemplado, temos visto, e queremos até liberar uma palavra que o seu ministério está só iniciando, não é verdade? Porque Deus quer fazer infinitamente mais aquilo que nós pedimos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sonhamos. Aleluia. O propósito de Deus, o projeto de
esquerda ainda, que Deus liberou para homem ou mulheres, sempre foram maiores do que eles, porque eram desafios. E quando o temor de Deus está no nosso coração, nós não entendemos nem encaramos os desafios medindo a nossa capacidade, mas sempre medindo aquilo que Deus pode e que vai fazer em nós e através de nós. Segunda característica de uma mulher que excede os valores do Rubi é uma mulher que teme ao Senhor. E em terceiro lugar, para terminar, já são 7h35 ali naquele relógio, estou pregando até rápido demais. Terceira característica de uma mulher que o seu valor excede do Rubi é uma mulher guerreira. Porque para fazer a obra tem que ser guerreiro. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Fala a verdade. Tem que ser guerreiro. Tem que assoviar, bacana e dar glória a Deus. Tem que ter sorriso, bondade para todo mundo, aleluia, a vitória, está na mesa. Tem que ter a palavra de vitória, aleluia. Mas Deus vai te dar. Às vezes a irmã está falando uma coisa que ela está precisando, está passando a mesma luta, mas Deus, aleluia, vai te dar, meu Deus. Você é mulher guerreira. Uma mulher guerreira que utiliza-se das armas espirituais. Uma mulher guerreira que utiliza-se da palavra de Deus para vencer as suas batalhas, para vencer as suas guerras. Porque muitos têm caído e têm ficado para trás, porque não suportaram o calor da batalha, não suportaram a luta, não suportaram a perseguição, não suportaram os momentos de angústia. Porque nós sabemos que muitas das vezes o pastor, ele precisa estar em momentos solitários, momentos que não pode nem abrir o coração para a ovelha amada, que o líder não pode ficar na mão do seu discípulo. Ele tem um discipulador, mas às vezes está tão distante e a luta é tão grande, e você vai ter que guerrear contra os seus próprios medos, contra os seus próprios temores, contra os seus próprios desafios. É nesse momento que a mulher guerreira, ela entende que as nossas guerras não são carnais, mas são espirituais em Deus, para destruir todo o sofisma do diabo. E aí ela se levanta como uma Débora, ela se levanta como uma Ruth, ela se levanta como uma Noemi, ela se levanta como uma Ana, que são mulheres guerreiras e foram caracterizadas pela atitude como Ana, sofredora, escarnecida, zombada, mas nunca desistiu do seu objetivo. As pessoas diziam que ela não tinha jeito, não podia conseguir, ela era estéril, ela era envergonhada, mas ela nunca desistiu daquilo que Deus tinha colocado no coração dela. Eu quero liberar a palavra a você nessa noite, minha irmã. Nunca desiste daquilo que Deus colocou no teu coração, ainda que as evidências digam ao contrário. Como diz aquele hino, quando tudo diz que não, aleluia. Saiba de uma coisa, a tua voz, ela me manda prosseguir, aleluia. Ela me manda prosseguir. Assim foi Ana. Diante da comparação, diante da humilhação, diante das perdas, ela continuou como uma mulher guerreira na oração. Ou então como Ruth, uma mulher de aliança, uma mulher guerreira, uma mulher de aliança, uma aliança que não está baseada no que eu tenho, nem no que eu posso dar, mas uma aliança que está baseada em princípios, não baseada em sentimento, mas em princípio. Quando ela disse: o teu Deus é o meu Deus,
você morrer, eu vou querer morrer e você enterrada onde tu for enterrada também. E através dessa aliança, o que aconteceu com Ruth? Uma moabita entra na árvore genealógica de Jesus, porque ela se casa com Boaz, e desse casamento nasce Jessé, o pai de Davi. E Ruth, pelo poder da sua aliança, ela se torna avó do rei Davi, e o seu nome está lá listado na árvore genealógica de Jesus. Uma mulher guerreira como Esther, que ousou entrar na presença do rei Assuero. Porque se alguém entrasse na presença do rei sem que fosse convidado, se o rei não estendesse o cetro de justiça para aquela pessoa, ela morreria. Mas Esther era guerreira, pastor. O que ela fez? Não vai comer nem homem, nem mulher, nem criança, e eu vou entrar na presença do rei, aleluia. E destronou o intento de Amã. Uma mulher guerreira é uma mulher ousada, não na força do seu braço, mas naquilo que Deus tem preparado para ela. Como o relógio não anda, eu acho que já passou da hora. Quero deixar essa palavra no seu coração. Característica de uma mulher virtuosa: uma mulher que teme a Deus, uma mulher sábia, uma mulher guerreira. Que Deus possa te dar a cada dia mais unção, para que você realmente seja mãe de multidões. E como diz a visão do G, atrás de você tem 12 mulheres, tem 144, tem 1728, tem 26.460. Então, quando te der vontade de parar, pense na multidão que está atrás de você, só esperando uma postura, uma atitude. E aí você vai entender e vai ver que vai valer a pena tudo aquilo que você está passando, porque você está ajuntando tesouro no céu. Deus te abençoe, meu irmão. Que a coragem dessas mulheres, a oração de Ana, a aliança de Ruth, a ousadia de Esther esteja repousando sobre a sua vida, e que você possa viver muitos anos para glorificar o nome do Senhor, e que Deus possa te abençoar em todos os níveis da sua vida, ministerial, espiritual, familiar, né? Mais criança para encher a igreja. Venha sobre a vida do pastor a unção da multiplicação de 2 em 2, aleluia, glória a Deus. Que a Bíblia fala que Deus mandou sempre de 2 em 2. Recebe essa palavra. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Pode ser melhor para Jesus, amém? Quem foi ministrado aqui nessa noite, diga glória a Deus. Deus falou muito aos nossos corações. Eu gostaria de chamar a pastora Dayana, por favor. Peço aos irmãos que se coloquem de pé, por favor, em nome de Jesus. Como o pastor Nilson ministrou aqui nessa noite, é um culto de ações de graças ao Senhor pela vida da nossa pastora. Eu queria chamar aqui as discípulas da pastora, a missionária Thalita, a Amanda, todas as discípulas, Ismânia, todas as discípulas, elas vão estar aqui. Todas que se envolveram, todos que estiveram aqui, vem aqui, por favor. Isso, Jaqueline, Sandra, Carol, todas, podem vir aqui. Isamar, todas irmãs, eu não lembro o nome de todos, mas Ana Marisa, isso, pode subir aqui. Todos estiveram envolvidos.
Se eu esqueci o nome, gente, pode vir. Carol, cadê Carol? Não foge não, Carol. Pode vir aqui. Vê se tem mais alguma aí fora. Natália também, cadê? Solange, Raquel. Vambora, gente. Todas as discípulas. Meu Deus. Kessia, cadê Kessia? Pode vir, Kessia. Pode vir, Kessia. Isso. Zamara já está aqui. Faltando alguém não, gente? Tainara, Tier. Meu Deus, vou ter que chamar o nome de todo mundo. Marilene, pode vir, Marilene. Gente, todas as discípulas, gente. Todas as mulheres namoradas de Deus. Cadê todas as mulheres namoradas de Deus? Vem aqui, todas as mulheres namoradas de Deus. Quem é namorada de Deus, vem aqui, por favor. Amém. Pastora Dayana, nós sabemos que você tem intercedido pela nossa vida. E hoje nós vamos fazer diferente. Nós vamos levantar um clamor agora pela sua vida. Amém? Nós vamos levantar como igreja que estamos aqui reunidos para levantar um clamor pela sua vida. Amém? Para que a partir de hoje, essa unção que tem se derramado sobre a nossa vida, que ela venha crescer cada dia mais. Que você possa cada dia ser um espelho para a gente, uma referência. Amém? Vamos, irmão? Vamos? Amém? Fica no meio, fica no meio. Senhor Deus, Tu é honra, Tu é glória, Tu é majestade, Deus. Neste momento, eu venho entregar a vida da Tua filha nas Tuas mãos, Senhor. Senhor, é bem verdade que muitas vezes nós não conhecemos as necessidades da nossa líder, Senhor. Mas, Senhor, Tu conhece, Senhor. Tu conhece o levantar dela, o deitar dela. Bem de longe Tu já conhece, Senhor, os pensamentos dela, Deus. Senhor, neste momento nós nos reunimos como igreja, Deus. A Tua palavra diz que onde dois ou mais estiverem reunidos em Teu nome, Tu estaria presente, Deus. E aquilo que nós ligarmos na terra seria ligado no céu. Neste momento nós viemos ligar, Senhor, em unidade, como mulheres representando, Senhor, a Tua igreja, Senhor. Que a partir de hoje, Deus, a Tua filha possa cada dia mais ser usada como um instrumento em Tuas mãos, Senhor. Vai derramando uma unção dobrada, a mesma unção que Tu tem derramado sobre os profetas, sobre os Teus filhos, Senhor. Senhor, que a partir de hoje, Deus, assim como Tu já tem derramado na vida dela, Senhor. Senhor, que ela possa, Senhor, desatar em todas as áreas da vida dela, Senhor. Seja na espiritual, seja na material, Senhor. Seja na sentimental, seja na familiar, Deus. Vai derramando, Deus. Vai derramando uma unção nova, Senhor. Eu sei que o Senhor tem derramado dons, mas vai derramando mais dons, Senhor. Ó Senhor, nós viemos interceder, Senhor, pela Tua serva, Senhor. Que toda a fúria de Satanás, todo dardo inflamado seja repreendido agora em nome de Jesus. Ó Senhor, que a partir de hoje, Senhor, aquilo que estava preso no mundo espiritual seja desatado em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, que este ano, como profecia, como nós já temos declarado, é o ano da bênção completa. Que este ano seja o ano da bênção completa para a Tua serva, Senhor. Oh Deus, vai acrescentando sabedoria, Senhor. Oh Senhor, assim como Salomão te pediu sabedoria, Senhor, neste momento nós clamamos pelo único que pode dar sabedoria, o único que tem a sabedoria verdadeira, Senhor.